Existe um tipo de dia que a humanidade sente antes mesmo de compreender. Um dia em que o ar parece diferente, em que as notícias deixam de parecer apenas política e começam a soar como aviso. Hoje não é um dia comum. E se você está aqui agora é porque alguma coisa dentro de você também sentiu isso. Porque quando Donald Trump deu a ordem, algo mudou. Não apenas no cenário mundial, mas no espírito de milhões de pessoas que, ao ouvirem o que está acontecendo, sentiram um arrepio impossível de explicar. A pergunta que ninguém consegue ignorar é: será que este é o dia sobre o qual a Bíblia já havia falado? Pare por um instante. Olhe para tudo o que está acontecendo ao redor do mundo. Guerras, rumores de guerras, tensão entre nações, a sensação crescente de que o planeta inteiro está sendo empurrado para um ponto sem retorno. A Bíblia não apenas falou sobre isso. Ela alertou que chegaria um tempo em que os homens poderosos moveriam peças que desencadeariam acontecimentos muito maiores do que eles próprios conseguem controlar. E talvez seja exatamente isso que estamos vendo agora. Porque quando uma ordem é dada no topo do poder, o mundo inteiro treme embaixo. Talvez você tenha acordado hoje sentindo uma inquietação estranha, como se algo grande estivesse prestes a acontecer, como se o mundo estivesse na beira de um acontecimento histórico. E talvez você não esteja errado, porque o que está acontecendo neste exato momento no cenário internacional não é apenas mais uma manchete. Há relatos recentes de ordens operacionais e movimentações ligadas ao Oriente Médio, incluindo autorização de ofensivas e anúncios de cessar-fogo em zonas de conflito. E é justamente aqui que o mistério começa. Porque há séculos as Escrituras falaram sobre dias em que nações se levantariam umas contra as outras. Dias em que o medo tomaria conta dos povos. Dias em que líderes moveriam multidões sem perceber que estavam, na verdade, participando de algo maior, muito maior. Você sente isso? Não é apenas geopolítica. É a sensação de que o relógio profético está se movendo. Mais rápido, mais intenso, mais próximo. E talvez o mais assustador não seja a ordem em si. Talvez o mais assustador seja o que essa ordem pode desencadear. Porque a Bíblia fala sobre momentos em que decisões humanas abrem portas para eventos globais. Momentos em que uma simples decisão se transforma em efeito dominó. Uma nação responde, outra reage, outra se posiciona. E de repente, o mundo inteiro está olhando para a mesma direção. É exatamente isso que está acontecendo agora. E eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você acha que isso é coincidência? Ou será que estamos vendo sinais que foram ignorados por tempo demais? Jesus alertou sobre tempos em que o coração das pessoas seria tomado pelo medo diante do que estaria por vir sobre a terra. E honestamente, nunca esse sentimento pareceu tão real. Você consegue perceber? Há um peso no ar, uma sensação coletiva, como se o mundo soubesse que alguma coisa grande está se aproximando. Talvez por isso tantas pessoas estejam acordando assustadas, sentindo ansiedade sem motivo aparente, com a mente inquieta, como se a alma estivesse tentando avisar que algo está acontecendo. E talvez esteja. Porque quando os acontecimentos do presente começam a ecoar palavras antigas das Escrituras, é impossível não sentir que estamos diante de um momento profético. Se você também sente que algo grande está acontecendo, comenta agora. Eu posso sentir os sinais. Esse comentário vai fortalecer a retenção emocional do vídeo e também criar conexão imediata com quem está assistindo. E se esse tipo de conteúdo fala com a sua alma, se inscreve agora, porque as próximas partes vão entrar no que a Bíblia realmente disse sobre dias como este. E o que vem a seguir é ainda mais perturbador, porque existe uma profecia específica que muitos ignoraram por anos, mas que agora parece estar se desenhando diante dos nossos olhos. Você sentiu isso hoje, antes mesmo de abrir as notícias, antes mesmo de ver o nome dele estampado em todas as manchetes, alguma coisa dentro de você já estava inquieta, como se o ar estivesse mais pesado, como se o mundo tivesse amanhecido diferente. E talvez tenha, porque quando Trump deu a ordem, não foi apenas uma decisão política. Foi como se uma peça antiga tivesse finalmente sido movida. Uma peça que muitos acreditavam que jamais sairia do lugar.
E é exatamente por isso que tantas pessoas estão com a mesma sensação neste momento. Isso parece maior do que um simples acontecimento mundial. Parece um sinal, parece um alerta. Parece aquele tipo de dia que a Bíblia já havia avisado que chegaria. E eu preciso que você preste atenção no que vou te dizer agora. Talvez o que está acontecendo diante dos nossos olhos não seja apenas mais um evento histórico. Talvez seja o início de algo que as Escrituras já haviam revelado há séculos. Porque a Bíblia fala de dias em que nações se levantariam. Dias em que líderes moveriam decisões capazes de alterar o rumo do mundo inteiro. Dias em que o medo tomaria conta dos corações. E me diz, não é exatamente isso que você está sentindo agora? Uma inquietação difícil de explicar. Uma sensação de urgência. Como se algo grande estivesse prestes a acontecer. É por isso que tantas pessoas não conseguem parar de pensar nisso hoje. Porque no fundo, a alma reconhece sinais antes da mente compreender. E quando um líder poderoso dá uma ordem em um momento de tensão global, o mundo não escuta apenas a notícia. O mundo sente o impacto espiritual daquele momento. A pergunta que ninguém está fazendo da forma certa é: por que isso parece tão familiar? Porque quem conhece as Escrituras sabe que houve alertas sobre dias assim. Dias em que rumores de guerra deixariam de ser rumores. Dias em que o medo coletivo se espalharia como fumaça. Dias em que muitos olhariam para o céu, para as nações, para os acontecimentos e sentiriam que algo profético estava se aproximando. Talvez seja por isso que você clicou neste vídeo, não por acaso, mas porque alguma coisa dentro de você também percebeu que este dia carrega um peso diferente. Existe um tipo de silêncio que antecede grandes acontecimentos. E é exatamente esse silêncio que o mundo está vivendo agora. Um silêncio carregado, um silêncio que assusta, um silêncio que parece anteceder algo que pode mudar tudo. E se isso está mexendo com você, comenta agora a frase: ó sinais esto diante dos nossos olhos. Eu quero ver quantas pessoas também estão sentindo essa mesma inquietação hoje, porque o que vem a seguir pode ser ainda mais perturbador. Há uma passagem bíblica que muitos ignoraram por anos, mas que, diante do que está acontecendo agora, parece estar ganhando um novo significado. E quando você ouvir essa conexão, vai entender por que tantas pessoas estão começando a acreditar que este não é apenas mais um dia na história, é um alerta, é um chamado. É o tipo de momento que faz o coração acelerar porque, no fundo, sentimos que algo grande está se aproximando. E a verdade é que a Bíblia nunca falou apenas sobre o passado. Ela sempre alertou sobre o futuro. Sobre dias em que os homens mais poderosos da Terra acreditariam estar controlando tudo, sem perceber que estavam apenas cumprindo movimentos muito maiores do que eles mesmos. E talvez este seja exatamente um desses dias, porque às vezes a história não começa com um estrondo. Às vezes ela começa com uma ordem, uma única ordem. E depois disso, nada permanece igual. E é justamente aqui que a maioria das pessoas comete o maior erro. Olham para o que está acontecendo e enxergam apenas política, apenas estratégia, apenas mais uma decisão de poder entre homens influentes. Mas eu quero que você olhe mais fundo. Porque existem dias em que a história deixa de ser apenas história e começa a se parecer com aviso. O que está acontecendo agora não mexe apenas com governos. Mexe com a sensação coletiva do mundo. Você percebe como as pessoas estão mais inquietas, mais tensas, como se todos, mesmo sem dizer, estivessem esperando alguma coisa. É como se a humanidade inteira estivesse prendendo a respiração. E isso não acontece por acaso. A Bíblia alertou que chegaria um tempo em que o coração dos homens seria tomado pelo medo diante do que veriam acontecer na terra. Não um medo comum, mas aquele medo silencioso. Aquele que aparece no meio da noite. Quando você tenta dormir, mas a mente continua acelerada. Quando você sente que alguma coisa está para acontecer, mesmo sem conseguir explicar o motivo. Talvez você tenha sentido isso hoje. Talvez tenha aberto as notícias e sentido um arrepio. Talvez o nome de Trump, a ordem dada, a repercussão mundial, tudo isso tenha despertado em você algo que vai além da lógica. Porque, no fundo, a alma reconhece quando um
acontecimento carrega peso profético. E é exatamente isso que torna este momento tão perturbador. A Bíblia fala sobre dias em que nações se moveriam de forma repentina, dias em que líderes fariam escolhas que desencadeariam reações em cadeia, uma ordem, uma resposta, uma tensão crescente. E de repente o mundo inteiro volta seus olhos para o mesmo ponto. É assim que grandes mudanças começam. Não com explicações claras, mas com sinais. Sinais que primeiro parecem isolados, depois começam a se conectar. Até que quando você percebe, tudo forma um desenho impossível de ignorar. E talvez seja isso que está acontecendo agora. Porque quando você junta o cenário mundial, o clima de tensão, as decisões no topo do poder e o que as escrituras já haviam alertado, a sensação é uma só. Algo grande foi colocado em movimento. E eu quero que você pense comigo por um instante. E se este não for apenas um evento político? E se este for um daqueles momentos que serão lembrados anos depois como o dia em que tudo começou? Porque é assim que a história costuma se revelar. Primeiro como notícia, depois como consequência, e só mais tarde como profecia cumprida. O mais assustador é que muitas pessoas só percebem isso quando já é tarde, quando os sinais já estavam diante delas o tempo inteiro, quando tudo já havia sido alertado, quando o medo que sentiram no início finalmente fez sentido. Talvez seja por isso que este vídeo tenha chegado até você hoje. Não por acaso, mas porque você precisava ouvir isso agora. Porque há momentos em que o mundo parece gritar, mesmo no silêncio, e este é um desses momentos. Se você também sente que algo foi colocado em movimento, comenta agora. Algo grande começou, Roge. Eu quero ver quantas pessoas também sentiram esse peso no coração assim que ouviram essa notícia. Porque o que vem a seguir é ainda mais inquietante. Existe uma conexão que poucas pessoas perceberam. Uma ligação entre os acontecimentos atuais e um padrão que já apareceu antes na história bíblica. Sempre que o mundo acreditou estar no controle, algo maior mostrou que não estava. E talvez seja isso que esteja acontecendo agora. Talvez homens estejam dando ordens na terra, sem perceber que existe um plano muito maior se desenhando acima deles. E quando essa percepção chega, o medo deixa de ser apenas medo. Ele se transforma em certeza de que estamos vivendo um momento que será lembrado por muito tempo. Porque há dias que passam, e há dias que marcam eras. Talvez este seja um deles.